De todas as crianças da aldeia, apenas duas, Maia e Mate, sentiam uma baita atração pelos bosques sombrios. Justamente por tanta advertência, tanto silêncio e tanto temor, ficaram fascinados, e a imaginação os seduziu a tentar descobrir o que estava escondido nas profundezas do bosque. Mate também tinha esboçado um plano que ele revelou a Maia, porque sabia que ela era mais corajosa do que ele. Além do plano e do desejo comum de penetrar na mata, havia o segredo deles, um segredo misterioso que não dividiam com ninguém, nem com os pais, nem com a professora Emanuela, nem com as irmãs mais velhas de Mate, nem com Almon, nem com Danir, o consertador de telhados, nenhum amigo ou amiga. Somente quando não havia nas redondezas nenhum ouvido à espreita, Maia e Mate cochichavam e se entusiasmavam pelo segredo comum que pertencia apenas aos dois. Com frequência, durante a tarde, Mate e Maia se encontravam às escondidas numa cocheira, numa mata abandonada e destruída, no final da casa de Mate, longe do alcance dos ouvidos dos pais e das irmãs, e confabulavam sobre o segredo. As crianças da aldeia, entre elas as irmãs mais velhas de Mate, observavam esses dois que às vezes cochichavam entre si e imediatamente chegaram à conclusão de que Maia e Mate com certeza estavam começando a formar um casalzinho. E se estivessem mesmo, seria muito agradável e até mesmo simpático espiá-los um pouco, e também debochar e provocar. Pois sempre, em todo tempo, em todo lugar, um menino e uma menina que ficam seguidamente um com o outro, sozinhos, em vez de se juntarem ao grupo, logo são considerados um casal. E um casal é um convite para a inveja. E a inveja dói e se avoluma, e começa a formar de seu interior uma gozação. Mais ou menos como uma ferida suja forma o pus. Não era assim que Mate e Maia se viam. Não se consideravam um casal de jeito nenhum, apenas os únicos cúmplices de um segredo. Nem uma só vez eles seguraram as mãos ou se olharam no fundo dos olhos. Nem trocaram entre si sorrisos particulares e certamente nem se beijaram, apesar de que tanto ela como ele, 2 ou 3 vezes, já tinham imaginado como seria sentir um beijo e talvez como se chegar até ele. No entanto, jamais falaram a respeito dessas fantasias, nem uma palavra. O que unia Maia e Mate não era amor, mas um segredo que ninguém, além deles, podia saber. Por causa do segredo e também por culpa da gozação de que eram alvo, Maia e Mate se sentiam muito próximos um do outro e igualmente isolados, os dois, porque se o segredo fosse conhecido pelos outros, a zombaria seria muito pior, as provocações e piadinhas duplicadas. Pois todo aquele que de alguma forma não está disposto a se adaptar e a ser como nós, então é porque adoeceu de relincho, ou de uivo, ou do que quer que seja. E não se atreva a se aproximar de nós, que guarde distância, por favor, que não nos contamine. Havia os que troçavam também de Almon, o pescador, por causa do seu caderno de pensamentos, por seu hábito de ficar parado no fundo do quintal, assobiando a cada manhã e a cada tarde para o seu cachorro, que certamente já havia morrido havia muitos anos, e pelo espantalho totalmente dispensável que ele colocara entre os canteiros de verdura da sua horta. Riam dele por trás, sobretudo por causa das longas discussões que de vez em quando travava consigo mesmo ou com o espantalho. E não era raro o ex-pescador discutir até mesmo com o rio, com a lua, com as nuvens que passavam no céu. Na aldeia, o que mais ridicularizavam eram as reconciliações emocionadas entre Almon e o espantalho, ou entre Almon e a parede e o banco, ao cabo de cada briga ou desentendimento. Até mesmo Lília, a padeira, a mãe viúva de Maia, era alvo das chacotas dos habitantes da aldeia, que se compraziam em relinchar quando a viam e também giravam o indicador em círculos, nas têmporas, e a apontavam. Venham ver, lá vai aquela mulher esquisita que tem o hábito de, no fim do dia, esfarelar o pão que não conseguiu vender.
e jogar as migalhas no rio, ou mesmo espalhá-las entre as árvores, pois talvez por algum milagre de repente passe por aqui algum peixe errante, ou algum pássaro perdido seja atraído por acaso para o nosso céu. Se bem que alguns daqueles que costumavam caçoar das migalhas de Lília, às vezes paravam por um momento ou dois aos pés das árvores ou às margens do rio e se perguntavam: e se vingar? Apesar de tudo, será? Não? Mas logo acordavam, como se de repente alguém batesse palmas no ouvido deles. Davam de ombros e iam embora, um pouco envergonhados. E quase toda a aldeia debochava abertamente, com gozações pesadas, e não só de um jeito dissimulado de Solina, a costureira pobre, e de seu marido inválido, Guinon, que pegou a doença do esquecimento e se curvou todo até que passou a ser pequeno como um travesseiro e balia com voz fina, balia como um cordeiro abandonado. Sua mulher, Solina, costumava envolvê-lo em fraldas, cobri-lo com 2 cobertores de lã e conduzi-lo todas as tardes no carrinho de bebê a um longo passeio entre as ruelas da aldeia, até as margens do rio, cujo rugido raivoso provocava em Guinon um balido fino e desesperado, como se tudo já estivesse perdido.